irmãos. Bom dia, irmãos. Eu sinto que o público desse culto é mais sonolento do que o primeiro. E é às 11h15. Bom dia, irmãos. Eita, minha voz ficou forte agora. Segunda Reis, queria que você abrisse lá, nós vamos ler. Logo depois nós oramos, tá joia? Agradecendo a Deus por esse momento de dízimos, consagração, de ofertas, também pela palavra. Segunda Reis, capítulo 17. Parece que é o texto da manhã, porque no primeiro culto o presbítero Roberto pregou, Segunda Reis, capítulo 5, e o texto que eu meditei durante a semana foi Segunda Reis, capítulo 17, para pregar aqui nesse culto das 11. Então eu queria que você abrisse o texto aí, Segunda Reis, mais uma vez eu digo, capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 24 até o final do capítulo, tá joia? Você tem ainda dificuldade para manusear o texto aí no Antigo Testamento, Segunda Reis, você vai folheando devagarinho, você chega lá, de Gênesis, Êxodo, por aí vai, antes dos Salmos, e você encontra Primeira e Segunda Reis, capítulo 17, é quase no meio, ou um pouquinho antes do meio do Antigo Testamento. Todo mundo abriu aí? Podemos ler? Sim? Tem alguém do lado sem? Você pode também ajudar, tá bom? Segunda Reis, capítulo 17, a partir do verso 24, ele diz: O rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefavaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Assíria: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus dessa terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxeste, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Você pode ler o versículo 28 comigo, ele diz: foi, pois... Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Acima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefavitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefavaim. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes nos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. De maneira que temiam ao Senhor, ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Diz o que aí? Não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios, mas ao Senhor, que vos fez habitar da terra do Egito, com grande poder e com braço estendido, a Ele temereis, e a Ele vos prostrareis, e a Ele oferecereis sacrifícios. Os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que Ele vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias,
não temereis aos outros deuses. Da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, nem temereis outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não deram ouvidos a isso. Antes procederam segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Amém? Leia, por favor, de novo o versículo 28 comigo. Bem forte agora, tá bom? Ele diz assim, o 28. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, nós lemos a Tua palavra, Pai, aqui, estamos com o Teu povo, já podemos cantar, orar, ler, receber irmãos aqui, ó Deus, pelo batismo em profissão de fé, para essa caminhada cristã. E nós pedimos que o Senhor nos ilumine, fale ao nosso coração. Vivemos dias turbulentos na nossa nação, e nós precisamos entender também, ó Deus, a maneira como o Senhor tem agido e a maneira como o Senhor quer nos usar aqui. Então nos abençoa, quebranta o nosso coração, abre a nossa mente, dependemos de Ti, Pai. Entregamos ao Senhor também dízimos, ofertas, foram trazidos ao Teu altar. Pedimos ao Senhor fidelidade sobre cada um de nós, e também a Tua provisão, Deus, sobre as nossas finanças, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Irmãos, 2 Reis é um livro histórico, né, no Antigo Testamento, e exatamente aqui no capítulo 17 nós temos uma virada no livro, né, quando o livro ele nos coloca aqui numa situação bem complicada em Israel. Capítulo 17 é justamente essa virada, esse ponto, né, de virada que acontece com a nação chamada Israel. Se você tem um pouco mais de convivência aqui na igreja e na palavra de Deus, você sabe que o povo de Israel, ele foi dividido logo depois do reinado de Salomão, o reino do sul e o reino do sul e o reino do norte. Israel, o reino do norte, teve como capital Samaria, e o reino do sul, o reino de Judá, como capital Jerusalém. Jerusalém, a palavra vai dizendo para a gente o tempo inteiro, é que Deus tem guardado essa nação por amor a Davi. Mas o reino do norte, cada vez mais os reis vão fazendo o que era mal perante o Senhor. Na narrativa de 1ª e 2ª Reis você encontra mais ou menos assim. No reino do norte, todos os reis que assumiram o reinado de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. No reino do sul, alguns reis, eles foram alcançados por Deus e honraram a Deus enquanto reis da nação do sul. Mas Deus avisou a esses reis e avisou a esses reinos que se eles não se arrependessem dos pecados do rei Jeroboão, dos pecados da idolatria, dos pecados cometidos no mais oculto do seu próprio coração e de suas casas, o Senhor viria sobre eles com juízo através das nações da terra. O Senhor já avisava isso através dos profetas ao reino do norte e ao reino do sul. Você pode ver, por exemplo, 1ª e 2ª Reis, 2 profetas fazem assim uma casadinha legal, que são justamente Elias e Eliseu, que são usados por Deus para desafiar os reis com a palavra do Senhor, de que se eles não se arrependessem, eles desfrutariam da mão pesada de Deus. E aqui no capítulo 17 é justamente esse ponto da virada no reino do norte, Israel, porque Deus resolveu julgar essa nação. E como foi que Deus fez isso? Através de uma nação poderosa chamada Assíria, aquela mesma que Jonas tinha raiva só, e quando foi mandado por Deus para pregar lá, ele disse: eu vou para qualquer lugar, menos para Nínive, porque eu não quero estar nem perto desse povo aí, que esse é um povo mau. Deus usou a nação da Assíria
para julgar o povo de Israel. E qual foi a estratégia usada? Foi a seguinte: a estratégia foi, invadimos, tomamos o poder e pegamos o povo todo de Israel e levamos eles cativo para a nossa terra e aos poucos espalhamos eles por aí. E o que fazemos com a terra de Israel? Pegamos os nossos dominados de todas as nações da terra e mandamos para lá. O que vai acontecer é que essa terra de Samaria, a terra do Reino do Norte, ela passa a ser uma terra de gente misturada, de etnias misturadas, de religião misturada. Há aqui um processo de miscigenação, né, como na linguagem do Gilberto Freire, aqui da literatura brasileira, e também de sincretismo religioso muito forte, imenso. O que acontece aqui em Israel é que a gente leu aqui as palavras bem difíceis. Deus mandou gente da Babilônia, através da Assíria, o rei da Assíria mandou gente da Babilônia, de Cuta, de Ramate, de Sefavaim, todos para habitarem em Samaria, e pegou o povo de Samaria e mandou embora lá para o cativeiro. E aí complica a situação demais, porque aquela nação, aquela terra que era considerada terra de Deus, passa a ser uma terra de miscigenados e de muito sincretismo religioso imenso lá em Israel. Judá, você pode ver assim na continuidade do texto, que Deus preserva Judá da Assíria através do rei Ezequias, mas alguns anos depois também Judá vai passar por um outro cativeiro, chamado cativeiro da Babilônia, que é esse novo reino que vai tomar a Síria e dominar sobre toda aquela região lá do Oriente. Mas aqui estamos no capítulo 17, numa história bem complicada de governo. Estamos refletindo, meditando ao longo do ano sobre o governo de Deus, sobre a nossa terra, a nossa nação. Estamos a um mês das eleições aqui no Brasil e a situação não está fácil para ninguém. Geralmente, quando se fala desse tema aqui do mês de setembro, Deus governa, né? Deus reina sobre todo o governo que existe nos céus e na terra, acima de todos os governos da terra. Geralmente nós tentamos, de alguma forma, sair desse abstrato e queremos olhar para uma pessoa, para uma figura que represente isso. Alguns defendem os políticos que são nominalmente evangélicos e de alguma forma Deus vai governar a nossa nação através deles. Outros defendem outros políticos que têm as similaridades morais e Deus vai de alguma forma usá-los. Outros defendem políticos que têm uma veia mais voltada para a justiça social e isso vai ser melhor para o nosso país e Deus vai governar através deles. O problema é que, ou melhor, a questão é que nesse momento em especial nós pensamos que o governo está sempre ligado a uma pessoa importante, a um núcleo de pensamento importante, a uma escola de pensamento importante, a um partido político importante, a uma linha econômica importante, a uma igreja relevante e integral na sociedade. Nós estamos sempre olhando essa expressão do governo através do protagonismo. Nós procuramos na nossa história protagonistas. Nós construímos a história assim. A história mundial, ela é escrita através de grandes protagonistas, de governos, de reinos, nações, em guerras mundiais, e dentro dos ambientes religiosos. Nós estamos procurando pessoas que de alguma maneira nós olhemos para eles, olhando para eles, possamos ter segurança, possamos ter de alguma maneira clareza do caminho que a gente vai percorrer, podemos ter de alguma maneira conforto, de alguma maneira a gente esteja ali nos sentindo guardados. Nós fazemos isso com governantes, fazemos isso com líderes dentro da igreja, do seu pequeno grupo, presbíteros, pastores. Nós fazemos isso com líderes nacionais da igreja, pessoas que se destacam nas redes sociais, na televisão, no YouTube. De alguma maneira, aquela palavra do protagonista é a principal e é ela que eu vou seguir, ouvir e estar o tempo inteiro atento. Mas o texto ele coloca a gente numa situação bem enigmática. Foi assim que eu pensei nesse texto, porque
Eu tenho parece uma afeição a esses textos assim enigmáticos do Antigo Testamento. Eu fico curioso. É demais de curioso. Porque veja só o que a história conta pra gente. É um ponto de virada em Israel. Há uma quebra aqui na história natural do povo de Deus. Essa quebra já aconteceu antes no aspecto religioso, devocional. O povo esqueceu de Deus. Deus estava avisando para eles que se eles não se voltassem para Deus, abandonassem os ídolos, ele viria com juízo. O povo não está nem aí. Ouve, percebe, mas não está nem aí. Como muitas vezes acontece com a gente, quando ouvimos várias e várias admoestações, conselhos, pessoas dizendo para você, não vai nesse caminho, você está se afastando de Deus, você não está nem percebendo, mas esse seu caminho aí longe da igreja está fazendo sua fé esfriar, seu coração se perder. Foi assim que aconteceu com Israel, não foi da noite para o dia, mas é um processo que acontece na mente, coração, e que aos poucos vai tomando toda a nossa estrutura, e quando nem percebemos já estamos bem longe de Deus, bem longe da palavra de Deus, bem perdidos na nossa moral e ética, e também bem distantes da palavra e dos ensinamentos do Evangelho e da graça de Deus. Acontece que Deus mandou o juízo, pesou a mão, a Assíria tomou conta de Israel, destruiu a terra, colocou lá um bocado de gente de outras nações que adoram outros deuses. Curiosamente, Deus de alguma forma comunica aqueles povos que estavam ali habitando, que aquela nação era especial, que havia uma história diferente com aquele povo, por causa de uma promessa que Deus deu a Abraão, Isaac e Jacó, e essa maneira que Deus comunica isso é através da natureza. Os leões invadem a cidade e começam a matar gente. Já imaginou? Você sai da igreja, lá do templo, e o leão está passando, o pessoal correndo doido, matando gente aí na rua, e quando vão pegar ele, volta para a floresta. Já pensou na história dessa? Louco? Você já ficou em pânico ontem só por causa de uma fila de combustível? Fala a verdade, se fosse leão, é assim, ou combustível, ou vai ter, se você sair para abastecer o carro, tem um leão lhe esperando lá fora, eu vou ficar em casa mesmo. Está lá o leão, os leões comendo gente. E as nações daquela terra, eles identificam dessa maneira, através da natureza, de que o Deus daquela terra está dizendo para eles que tem alguma coisa errada. Veja que na mente deles, eles levam para lá os deuses, eles levam para lá dinheiro, eles levam para lá as famílias, eles levam para lá as maneiras, os mecanismos que eles têm de adorar os seus deuses, as estruturas de culto, eles levam tudo para lá para construir ali uma terra de misturados, aquela terra de Samaria que os judeus vão ter tanta dificuldade lá na frente quando Jesus, por exemplo, vai pela Samaria e senta lá junto do poço para conversar com aquela mulher samaritana. Falam com o rei da Síria e o rei diz o seguinte, falam para o rei o seguinte: rei, manda para cá um dos sacerdotes, porque esse sacerdote vai nos ensinar sobre o Deus dessa terra, e ensinando sobre o Deus dessa terra, de alguma forma, a ira desse Deus vai se aplacar e a coisa vai melhorar aqui na nossa sociedade. É assim que muitos de nós pensamos na nossa mentalidade religiosa. Se houver um protagonista, se houver fulano ou beltrano, as coisas vão melhorar. E eles mandam. Mas eu queria que você procurasse o nome desse sacerdote aí. Você consegue achar? Achou ou não? Sim ou não? Como era o nome do sacerdote? Tem nome ele? Se ele não tem nome, ele é o quê? Como? Se ele não tem nome, ele é o quê? Como? Anônimo, muito bem. É um anônimo, não tem nome. Não parece ser um grande protagonista. Parece ser um coadjuvante. Um grande coadjuvante. Talvez como
A história de José lá no Gênesis mostra para a gente. O grande protagonista, na verdade, é um coadjuvante, que quando estava preso, ou enquanto estava lá sendo o segundo maior homem do Egito, era só um coadjuvante da história de Deus. Em Samaria, que é curioso porque no Evangelho de João nós vamos encontrar uma mulher que também é coadjuvante da história. Você vê lá em João capítulo 3 e 4, no capítulo 3 você tem um homem, já faz diferença naquela época, você tem um religioso, já faz diferença naquela época, e você tem um nome. Como era o nome dele? João capítulo 3, Nicodemos. João capítulo 4, você tem Jesus sentado junto com quem? Uma mulher. Como é o nome dela? Você sabe como era o nome dela? Também não sei. Samaritana, dessa terra que a gente está falando aqui, e que ela tinha uma vida moral excelente, não é assim? Já estava no 7º casamento, e esse agora que ela tinha um marido, ela não sabia ao certo se era marido, se era namorado, se era rolo, ela não sabia. Morava conjunto e a coisa era tão complicada que ela ia pegar água lá no pior horário para ninguém vê-la e ela não passar a vergonha na sua terra. Está aqui o coadjuvante da história. E o coadjuvante, ele não converte aquela nação para Deus, ele não conserta aquela história troncha que havia em Israel. Esse coadjuvante, ele é levado para lá, para ensinar o povo a temer ao Senhor, a adorar o Deus verdadeiro daquela terra, mas não há aqui um número de conversões, não há aqui um relato de avivamento, não há aqui um relato de que as coisas realmente melhoraram no aspecto da relação com Deus, não há nada aqui. O que há aqui é o relato de que havia um sacerdote que foi enviado para aquela terra para ensiná-los a temer ao Senhor. E a narrativa que vai dando continuidade é dizendo para a gente o seguinte: aquelas nações ali, elas fizeram seus altares, um deles trouxe para dentro da nação de Israel o sacrifício dos filhos ao seu Deus. Você sabe que essa é uma história muito antiga. Você imagina o nível de maldade, de truculência religiosa aqui dentro de Israel. Sacrificar os próprios filhos aos seus deuses. Trouxeram para dentro de Israel essa prática horrível, terrível. Esses fizeram lá os seus altares, tentaram aplacar a ira dos deuses, buscar os deuses para ter prosperidade material, para a natureza corresponder bem, para de alguma forma ter o mantimento, e fizeram isso ao mesmo tempo em que aprenderam a temer ao Senhor. O que acontece é que o texto revela que, de alguma forma, o temor ao Senhor foi tomando conta do coração dessas pessoas ou da mente, mas eles não abandonaram os seus deuses, eles não se converteram ao Senhor, apenas que a terra de alguma maneira melhorou porque Deus resolveu abrandar ali a sua ira, mas as coisas continuavam complicadas. Eu fico pensando que a maneira como Deus governa as nações da terra, ainda hoje, é justamente através de coadjuvantes e não de protagonistas. Só que nós temos em nosso interior, em nosso senso de justiça, um anseio pelos protagonistas. E na maioria das vezes Deus age através de coadjuvantes. E se a gente colocar aqui como a Bíblia inteira ela é, o olhar de Cristo nesse texto, você vai entender que esse sacerdote que foi levado à terra de Samaria, esse sacerdote ele aponta para Cristo, à medida que Cristo é o verdadeiro mediador. E quando Cristo veio e cumpriu de fato e de verdade o ofício de rei, sacerdote e de profeta,
Ele olha para os seus discípulos, para nós que estamos aqui, de maneira igual, sem diferenças entre homem e mulher, entre idades, entre funções no corpo de Cristo, e olha para todos nós e diz: vocês são o meu reino e os meus sacerdotes aqui na terra. Ou seja, eu e você somos esse reino e sacerdotes aqui na terra, que na nossa nação, no Brasil, somos chamados por Deus para de alguma maneira estar nas praças, nos negócios, nas escolas, nas ruas e até mesmo dentro das igrejas, gritando para as pessoas que estão ao nosso redor que existe um Deus verdadeiro nessa terra, que existe um Senhor dos céus e que governa todos os pequenos detalhes da nossa nação, que existe um Deus que se revela através da sua palavra, por meio de Cristo Jesus que nos amou. Existe um Deus verdadeiro que habita em nosso coração e é o sentido da nossa história, é o sentido da nossa terra. De alguma maneira, nós somos chamados por Deus para habitar nessa terra, na nossa nação terrível, trágica, cheia de ídolos, cheia de deuses, cheia de violência, cheia de miséria, de injustiça social. Nós estamos aqui para representar esse sacerdócio que é o sacerdócio de Jesus. E essa história não acontece apenas através de protagonistas, mas eu digo mais, muito mais através de coadjuvantes, através de um corpo comunitário, de pessoas como eu e você, que agimos aqui na nossa terra, na nossa esfera de trabalho, ali onde Deus colocou a gente, não para ganhar dinheiro, ou para ocupar uma função, ou sei lá o quê, apenas para sermos sacerdotes. Só isso. Os resultados não estão em nossas mãos. Diga a você, irmãos, assim que talvez o trabalho desse sacerdote ali em Israel tenha sido muito mais frustrante do que o trabalho de qualquer um de nós aqui, enquanto missionários, discípulos de Jesus. Aquele sacerdote talvez abrisse ali as portas do templo e não aparecia ninguém para cultuar Deus. Ninguém. Quando aparecia era para dizer: olha, sacerdote, eu já sacrifiquei os meus filhos para melhorar lá a minha terrinha, sabe como é? O rei da Assíria me deu aqui um pedaço de terra, eu estou montando ali o meu negócio, a minha agricultura de subsistência, mas os deuses não estão de bem comigo, eu já sacrifiquei 2 filhos ao meu Deus e a coisa continua ruim, então eu vim aqui com uma última esperança, eu queria que você orasse por mim para os meus negócios melhorarem. Fala a verdade, dá uma animação, não dá não? Quando alguém fala isso com a gente. Eu vou lá na sua igreja porque eu quero que ele ore por mim para as coisas melhorarem. Você não fica assim animado, caramba, agora ele vai buscar a Deus. Aí o que acontece é quando as coisas melhoram, aquela pessoa faz o quê? Vai embora. Assim acontece com gente que é membro de igreja, comigo e com você, quando a coisa aperta nós buscamos mais a Deus. Então imagine o trabalho frustrante, o ministério frustrante desse sacerdote. Você só imagina, porque o texto não nos retrata isso. O texto retrata que aquele sacerdote, ele não foi enviado pela igreja para estar lá em Israel, ele não foi enviado por uma junta missionária, ele foi enviado pelo rei da Assíria, por um rei ímpio, por um chefe ímpio, talvez pelo patrão da sua empresa lá, ímpio, que não tem discernimento espiritual nenhum. Ele foi enviado por Deus para lá, para o lugar, apenas para ensinar aquele povo a temer ao Senhor. A temer ao Senhor. Eu quero com isso dizer aqui hoje pela manhã, que Deus não governa a nossa nação através de presidentes, de governadores, de câmara e nem do judiciário, mas Deus governa a nossa nação através de sacerdotes. Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, ele diz muito claramente: vós, porém, vós, eu e você, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O sacerdote era anônimo. Segunda coisa, os resultados não são nossos, são de Deus. Nunca são nossos. Nós não temos poder para converter nossos filhos, e essa talvez seja a coisa mais dura no coração de um pai e de uma mãe. Nós não temos poder para converter nossos pais, nós não temos poder para converter nossos amigos do trabalho, nossos irmãos de sangue, nós não temos poder para converter nossos irmãos na igreja, nós não temos poder para converter absolutamente ninguém. Nós temos poder de Deus para efetuar uma missão. Nós temos poder de Deus através do Espírito para andar com Deus aqui na terra e para sermos fiéis a Deus na missão que Ele nos deu, mas nós não temos poder nenhum sobre os resultados. O que acontece é que parece que a maneira como nos movimentamos aqui na terra é muito gerida por resultados. Especialmente nós que vivemos no século 21, na era do coach, dos resultados, processos de marketing, de administração, de gestão. Sabemos o que é essa demanda por resultados. Se a empresa dá bons resultados, você está bem. Se o seu negócio dá bom resultado, você está bem. Você abre um pequeno grupo e deu bom resultado na quantidade de pessoas, você está bem. E por aí vai. A igreja está dando bons resultados financeiros, quantitativos, está tudo bem. É assim que nós medimos a nossa vida aqui na terra. As suas notas na escola ou na universidade, os resultados que você precisa efetuar no estágio para poder ser contratado por uma empresa, ou quando contratado naqueles períodos iniciais, os resultados que você precisa apresentar para de alguma forma ter uma projeção naquela empresa, ou uma projeção no Brasil, ou no mundo inteiro. Nós vivemos por nessa ânsia por resultados, mas o governo de Deus não está preso a resultados humanos. O governo de Deus não é medido por uma prancheta, nem por uma planilha de coaching ou de gestão de pessoas, de negócios, empresarial, financeira. O governo de Deus aqui na terra, ele acontece através de corações, em corações e através de corações, e é no coração dos sacerdotes. Por isso que proclamação de Jesus nos evangelhos sobre o governo de Deus é chamada de reino de Deus. É por isso que ele diz que o reino de Deus é como um fermentozinho que você coloca só um pouquinho, não é assim? Quem gosta aí de Masterchef, cozinhar, você bota ali o fermento, vai fazer o bolo, o pão, bota lá o fermento bem pouquinho. O que acontece? Hein, irmãos? O que acontece? Agora se você botar muito, o que acontece? Você sabe, né? Eu sou ruim desse negócio. É o fermento que ele... Fala a verdade, assim, você vai dar uma receita. O primeiro elemento que você fala da receita é o fermento. É o primeiro? Não é. Fala a receita toda, o último é uma pitadinha, uma colherzinha do fermento. Fermento é aquela coisa estranha. Uma vez eu estava no caixa do atacado fazendo feira, minha esposa esquecia a farinha de trigo. Mas vai lá buscar sem fermento. Faz tempo isso, que agora eu já sou craque. Sem fermento. Ela estava no caixa, eu fiquei lá na prateleira de um lado para o outro. Eu disse, só tem farinha de trigo com fermento, eu não estou achando a sem fermento. Vê como a minha cabeça é boa.
A sem fermento era só aquela que não dizia nada. Estava lá, farinha de trigo. A dizia com fermento, era com fermento. É um elemento tão simples, tão, né, assim, é fermento, mas faz toda a diferença naquela história lá. Como faz toda a diferença no governo de Deus, que acontece através do reino de Deus, que Jesus fala, é tomado por esforço, porque ele foi colocado em nosso coração, como um fermentozinho que vai tomando tudo. Ou como Jesus fala, como um grão de mostarda. Esse reino que é implantado no mundo, como um grãozinho pequeno de mostarda, mas que através da proclamação do reino, a proclamação do evangelho, ele cresce, cresce, cresce e frutifica a ponto de as aves dos céus virem até essa grande árvore e encontrar ali ninho e segurança para viver. E aquela árvore imensa é a maneira como as nações da terra, de alguma maneira, recorrem a Deus para serem beneficiadas. E o fato verdadeiro é que Deus beneficia justos e injustos. Deus abençoa crentes e Deus também abençoa descrentes. Deus abençoa nações ímpias através de sacerdotes como nós, dispostos a darmos a nossa vida para servir ao Senhor. E tem mais uma terceira coisa que é apresentada nesse texto, que está muito ligada ao que eu já tenho falado. Não houve conversões, não houve avivamento, mas os leões desapareceram. Amém? É bom ou não é? Você gosta disso ou não? Já pensou? Cheio de leão em Recife, a gente ora, os leões voltam tudo para a floresta. Quem vai dizer um glória aí? Eu sou uma igreja pentecostal, aleluia, glória. Amém, irmão? É bom ou não é? Aconteceu lá. Os leões foram embora. Mas o texto diz, eles temiam ao Senhor e sacrificavam aos ídolos, aos deuses. Não houve conversões, mas aquela cidade fora beneficiada. Como olhando aqui com o olhar de Cristo, como ele ensina nas parábolas do reino, você pode ver, por exemplo, na parábola do trigo e do joio. Nós olhamos sempre para o joio, queremos destruir o joio, mas eu aprendi esse ano uma lição muito importante. Na verdade, no final do ano passado, que o joio também é beneficiado pelo trigo, e ele cresce, e ele se desenvolve, por causa da presença do trigo, dos nutrientes que o trigo dá, das bênçãos que o trigo promove na terra. Por causa disso, o joio cresce. E fica de tal maneira que a gente nem consegue identificar no reino quem é joio e quem é trigo. E Jesus fala, não é para você identificar, não é para você tirar, deixa para o grande dia. O que acontece nesse texto é que Samaria é abençoada pela presença de um sacerdote. Ela é beneficiada, ela é ajudada, ela é desenvolvida, ela cresce por causa da bênção de um sacerdote. É estranho isso. Mas você pode ver, por exemplo, em Jeremias, capítulo 17, que acontece a mesma história, só que agora na Babilônia, não com o reino do norte, com o reino do sul. Acontece a mesma história. O profeta Jeremias pega uma cartinha, escreve para os exilados lá da Babilônia. Qual a cartinha que você esperava receber? Fala a verdade. Pessoal do reino do sul aqui de Judá, vocês têm um Deus verdadeiro no coração de vocês, façam uma grande rebelião, caiam em cima desse Nabucodonosor e destruam toda a Babilônia, em nome do Senhor, puxem as espadas e vamos para a guerra. Jeremias diz o seguinte: povo de Deus, construam casas, comprem terras, casem, tenham filhos
e busquem ao Senhor. Orem pela paz da cidade. Desenvolvam a cidade que vocês estão morando. Porque se ela estiver bem, vocês vão estar bem. Se os governantes dela estiverem bem, vocês vão estar bem também. Orem, busquem a Deus. É no mesmo texto que Jeremias diz, capítulo 29, eu falei 17, eu acho, 29, perdão. Versículo 13, quando ele diz, para buscarmos ao Senhor de todo o nosso quê? Coração. Buscai ao Senhor de todo o coração, e Ele vai se revelar. Vai se revelar. A gente memoriza esse versículo, mas Jeremias escreve esse versículo dizendo ao povo: abençoem a Babilônia com a vida de vocês. Não é somente o voto, não é somente vir à igreja no domingo, porque isso as nações que foram para Samaria faziam também. Eles tinham os seus deuses pessoais, eles tinham os seus deuses comunitários, mas quando precisavam de um socorro a mais, tinha um sacerdote lá a quem recorrer, tinha um lugar lá que eles podiam ouvir alguma coisa diferente. Mas não é assim. O reino de Deus, o governo de Deus, acontece através de sacerdotes, coadjuvantes, anônimos, homens, mulheres, que receberam no coração o reino, a revelação de Jesus, a palavra de Deus, aprenderam a temer e a amar e a desfrutar da presença de Deus, e estão vivendo aqui na terra para ser luz do mundo e sal da terra. Fermento é aquela coisa assim, insignificante, que faz toda a diferença. O sal também. Na época de Jesus fazia ainda muito mais diferença do que na nossa. Porque o sal na época de Jesus servia para conservar o mal nos alimentos. Conservação. E Jesus diz ao seu povo e aos discípulos, a nós, aos sacerdotes: vocês são sal da terra, usados pelo Senhor para conter o mal aqui na terra. Como esse sacerdote que foi para lá e o mal se conteve, e a terra fora abençoada de alguma maneira por esse sacerdote anônimo, por causa da presença de Cristo ali, através desse homem, como em nós, sacerdotes e reis de toda a terra. A única coisa que podemos talvez dizer a Deus aqui hoje pela manhã é: eis-me aqui. Não depende de nós, mas Senhor, eis-me aqui. Mas também outra coisa, nós estamos sendo muito estimulados a olhar para protagonistas. Nós poderíamos hoje aprender a olhar para Jesus como o grande protagonista da história, como o grande sacerdote da história e o maior de todos. E Jesus, quando olha lá dos céus e vê essa terra que para ele é tão pequena, ele não procura o sobrenome, a conta bancária, o título acadêmico, inteligência, ele não está procurando isso. Ele está vendo lá do céu e está vendo os corações assim iluminados, de um bando de gente anônima, que de alguma maneira reflete a imagem e semelhança de Deus na terra, aponta para Deus através da sua vida, prega sobre Deus através das suas palavras e vive dentro desse reino mal, temendo ao Senhor, buscando ao Senhor de todo o coração. Quando Jesus olha lá do céu, ele vai dizer assim: é isso, foi isso. Esse período que vivemos da história é para isso. Porque até Jesus voltar, o que nos resta aqui nessa terra é isso. Sacerdotes que abençoam a terra, que dominam a natureza, que abençoam as instituições, contendo o mal e apontando para Deus como Senhor da nossa vida, da nossa nação e dessa terra também. E que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos orar? Você pode fechar os olhos e a gente orar.
você puder meditar no seu coração, talvez assim, até tomado de muita ira, por causa da crise política, moral no nosso país. Talvez aqui você pela manhã já comprou briga com pessoas queridas, só por causa desse tema da política. E pode também se arrepender, dizer: Senhor, enche o meu coração de amor, de graça. Como o rei Josafá, diante de um exército tão truculento, falou: os desafios são grandes, mas os meus olhos estão postos somente no Senhor. Como Hebreus fala para todos nós, tendo em vista tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o protagonista, olhando firmemente para o autor, consumador da nossa fé, que é Jesus. É Jesus. Senhor, ó Senhor Jesus, a quem clamaremos e a quem buscaremos, Senhor, na nossa vida e na nossa história aqui, nessa terra. Mas, Senhor, sabemos também que quando o Senhor está olhando dos céus, sabemos que o Senhor não precisa de nós, pequenos, fracos, pobres. O Senhor não precisa. Mas quando o Senhor olha lá dos céus, o Senhor escolheu nos amar e nos usar aqui como sal da terra, como representantes desse fermento, como esse pé, essa árvore do reino que nasceu a partir de um grãozinho tão pequeno como aquele de mostarda, daquilo que o Senhor chamou de reino dos céus, que nós entramos e vemos à medida que nascemos de novo. Senhor, somos pequenos, coadjuvantes. Talvez por isso nós temos uma capacidade tão grande de nos perder, de buscar os recursos, de confiar nos homens e mulheres poderosos dessa terra, nos mecanismos, metas, planilhas. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós e nos usa. Talvez aqui nessa manhã nos traz de volta ao Senhor. Purifica, Senhor, o nosso coração, purifica a nossa mente, os nossos relacionamentos. Reaviva, Senhor, a nossa devoção, reaviva a nossa comunhão entre irmãos, porque muitas vezes acontece conosco o que aconteceu com o povo de Israel. Nos perdemos, introduzimos ídolos no nosso coração e nos perdemos cada vez mais como um abismo que chama outro abismo. Mas o Senhor estende a tua mão e nos socorre, e nós clamamos a ti. Faz isso, Senhor, sempre, mas sempre que o nosso coração teimar em se perder aqui na terra. Mas também Deus está aqui entre nós, Deus, o teu povo. Nós somos o teu povo e queremos nos entregar em teu altar, dizer: usa-nos para conter o mal na nossa terra. Usa-nos, Senhor, para que o teu governo, Senhor, aconteça através da nossa vida. Usa-nos, Senhor, para que a tua glória seja conhecida aqui na terra através da nossa vida, Senhor. Abre a nossa boca. Deus, usa os recursos que o Senhor tem nos dado.
Ilumina, Senhor, as trevas que vivemos através da luz do Teu Evangelho em nosso coração, em nossa vida, em nossos semblantes, em nossas ações, em nosso trabalho, em tudo que fazemos, criamos e desenvolvemos aqui. Usa-nos para louvor da Tua glória, Senhor. E livra-nos, Senhor, dessa escravidão das metas, dos resultados. Senhor, entregamos a Ti tudo, Senhor. Não sabemos se as coisas vão melhorar ou piorar, mas entregamos a Ti todo o resultado, inclusive da conversão dos nossos filhos, familiares e da nossa nação ao Senhor. Tu és o Deus de toda a terra. Em Ti nós confiamos e de Ti, do Senhor, é que nós dependemos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.